Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta manhã, te agradecemos, ó Deus, por nós podermos estar aqui em liberdade, ó Deus, buscando a Ti, conforme o Senhor tem nos ordenado, ó Deus, nós temos a liberdade de fazer a Tua vontade, Senhor. Muito obrigado por essa liberdade que nós temos nesse país, obrigado por cada pessoa que está aqui, obrigado, Senhor, por Tua fidelidade em falar conosco, em sempre renovar a nossa esperança, em sempre renovar a nossa visão, Senhor. E pedimos que, mais uma vez, o Senhor esteja presente, que o Senhor, ó Deus, venha fazer com que a Tua palavra e a Tua maneira de agir no passado sejam vivificados para nós hoje, ó Deus. Queremos conhecer a Ti, Senhor. Queremos, ó Deus, estar mais perto do Rei que está voltando, ó Deus, que a tua palavra, o Teu Espírito possam nos despertar, que nós possamos estar, ó Deus, dentro do centro da Tua vontade, Senhor. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Bom, então nós estamos em 2 Crônicas 29, estamos vendo todas essas etapas em relação a toda a restauração da casa de Deus, que estava abandonada, estava totalmente sem uso, abandonado, o povo estava em apostasia, estava servindo a outros deuses. Então esses são os passos, as etapas que foram necessários dar para que a casa pudesse voltar a ser uma habitação de Deus e para que ele pudesse voltar a agir, falar e ser adorado por seu povo. Então, nós estamos agora passando para o penúltimo passo e, na verdade, o 7º passo vai ser o nosso próximo assunto, que é o capítulo 30, vai falar sobre a celebração da Páscoa. Quer dizer, quando tudo ficou pronto, quando a casa estava totalmente restaurada e pronta para ser usada novamente, aí eles puderam celebrar a Páscoa. Lembra que tudo isso aqui está acontecendo no primeiro mês do governo, né, do reinado de Ezequias, e esse primeiro mês do reinado de Ezequias também era o primeiro mês do ano. Então era o primeiro mês do reinado, mas também era o primeiro mês do ano judaico, do ano religioso, do ano do calendário dos judeus, né, daquilo que Deus tinha, com todas as celebrações que Deus tinha ordenado. E a celebração que tinha nesse primeiro mês do ano, todo ano, primeiro mês, era a Páscoa. Então isso nós vamos ver depois, mas só para nos situar, essa Páscoa que seria celebrada no primeiro mês, eles não conseguiram celebrar, não conseguiram, porque por mais rápido que fosse, esse processo levou algum tempo. Eles tiveram que limpar a casa, né, tirar toda a sujeira, fazer os sacrifícios, consagrar a casa, consagrar o povo, oferecer ofertas pelo pecado do povo e tudo mais. Então, a Páscoa é celebrada no dia 14 do primeiro mês. Ou seja, eles não conseguiram em 14 dias ficar prontos. E tinha uma outra questão, que eu estou me adiantando um pouquinho, mas isso vai aparecer no capítulo 30. Ezequias, ele queria também chamar todo o povo. E isso também ele não teve tempo hábil para fazer isso, porque eles estavam nesse processo. E ele não quis chamar só o povo de Judá. Ele quis chamar também o povo de Israel das outras tribos. No nosso estudo, nós já vimos como as 10 tribos foram para o cativeiro, mas nesse primeiro ano do rei Ezequias, eles ainda não tinha ido uma leva, mas assim, eles não tinham ido definitivamente para o cativeiro. Então, nesse início do reinado de Ezequias, estava muito perto do final, mas as 10 tribos, o povo das 10 tribos ainda estava na sua terra. Então, isso tudo nós vamos ver em seguida. Isso é só para ter uma ideia assim, de que toda essa preparação para a casa de Deus
a primeira coisa que eles iam fazer, voltando ao normal, voltando a cultuar a Deus, todas as coisas voltando como Deus queria, a primeira coisa que eles iam fazer é celebrar a Páscoa. Como não conseguiram celebrar a Páscoa no primeiro mês, dia 14, eles foram celebrar a Páscoa no segundo mês, que até tem um precedente para isso em outro lugar. Então, essas coisas a gente vai ver depois, mas é só para a gente entender que esse sétimo passo da celebração da Páscoa é a consumação, tá tudo pronto e vamos realmente voltar a adorar a Deus como Ele deseja. Mas hoje nós vamos falar sobre o sexto passo, que é o único que está faltando aqui. Então, é 2 Crônicas 29. O que nós vimos domingo passado foi como, depois de fazer todas as ofertas pelo pecado, que é o número 4, eles fizeram uma consagração. Isso é muito, muito importante a gente entender que nós temos a oferta de Jesus por nós. Assim, a grande parte da igreja hoje não entende, isso não é muito enfatizado, mas Jesus é o nosso sacrifício pelo pecado. Por causa do sacrifício dele, todos os pecados foram expiados na cruz, mas depois disso é que veio toda essa... Eu posso dizer que foi o centro dessa celebração, o centro desse processo foi o número 5, que nós vimos domingo passado, que foi o holocausto junto com o cântico dos corais, dos levitas e os instrumentos, a orquestra, né? Os instrumentos musicais. Então eles tinham instrumentos e tinham cânticos. Vamos só reler essa parte, porque a descrição aqui é maravilhosa, a gente até sente um pouquinho, quando a gente pensa no Velho Testamento, a gente sempre pensa de tudo assim, muito solene, sem muita emoção, mas sabemos que Davi foi um homem que expressou alegria ao Senhor, que dançou diante do Senhor, que trouxe, né, não restaurou, ele trouxe uma inovação, ele introduziu no culto a Deus os instrumentos musicais, o louvor, a adoração com música. E Ezequias está restaurando isso. Então vamos ler essa descrição mais uma vez, né? Versículo 25, 29 e 25. Pois, sempre se referindo a Ezequias, o rei. Pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes e harpas, conforme a ordem de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã. Esta ordem viera do Senhor por meio dos seus profetas. Assim estavam os levitas em pé com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. Deu ordem a Ezequias que oferecessem o holocausto sobre o altar. É bem interessante, acho que eu não chamei atenção para esse fato, de que assim, normalmente o rei ele não interfere muito naquilo que é feito na casa de Deus, com as ordens dos sacerdotes. Os sacerdotes é que entendem o que deve ser feito, como que é feito, o que vem primeiro, como é que eles vão se consagrar. Normalmente o rei... Ele não faz parte desse processo, era bem separado o governo, a administração e o serviço da casa de Deus. Ezequias ele não está fazendo uma coisa errada. Lembra que teve até um rei que fez uma coisa errada, Uzias, né, tentou entrar no Santo dos Santos, né, como se ele fosse sacerdote e ficou leproso. Então, os reis eles não podiam acumular essa função sacerdotal e eles não interferiam. Na verdade, os sacerdotes que entendiam muito da lei, eles que instruíam os reis. Eles que falavam, ó rei, a lei de Deus faz assim, era a função deles. O rei não era um cara tão preparado na lei necessariamente, mas o sacerdote ensinava. Agora, Ezequias é um homem que ele tem, assim, ele está muito na frente. Foi ele que mandou os sacerdotes se consagrarem, se separarem, voltarem ao serviço do templo, né? Foi ele que
E todo esse processo, você pode notar, tudo assim. Então, o rei Ezequias mandou os levitas. Então, Ezequias deu ordem para o sacerdote, pode oferecer o sacrifício. Ele que está sendo o coordenador geral de todo o processo. E de uma forma correta, né? Ele não está assumindo posições que não são dele, mas ele está fazendo algo que não seria propriamente o papel dele, mas em muitas situações, se alguém não está desempenhando sua função, se tem alguma coisa que está faltando, às vezes é necessário uma outra pessoa, uma outra função, ajudar e colaborar para que aconteça. Então, versículo 27, deu ordem a Ezequias que oferecesse um holocausto sobre o altar. Quando o holocausto começou, aqui você sente que está até presente na cerimônia. Quando o holocausto começou, o que é o holocausto começou? Assim, os animais estão no altar, o fogo está aceso, então o sacrifício, o cheiro de churrasco está ali, né? Mas só que não era um cheiro sempre, talvez tão agradável que queimava, né? Queimava o sacrifício o sacrifício, o animal, até virar cinza. Então, o cheiro nem sempre, eu acho que era gostoso, né? Assim, era um cheiro de carne queimada. Mas para Deus era um cheiro suave, porque era uma oferta total, era uma dedicação total ao Senhor. Então, quando o holocausto começou também o cântico ao Senhor, com as trombetas. O cântico é o povo cantando, ok? É o coral. Então, começou o cântico ao Senhor, com as trombetas e os instrumentos de Davi, rei de Israel. Então, esse é o cenário, né? A fumaça está subindo ao Senhor, o holocausto está sendo queimado. Os levitas eram divididos, né? Alguns cantavam, outros tocavam. Então, os levitas que cantavam estavam cantando os salmos, né? Os louvores a Deus. Os outros que tocavam vários tipos de instrumentos estavam tocando os instrumentos. E os sacerdotes, que a trombeta era uma coisa exclusiva dos sacerdotes, então os sacerdotes estavam tocando as trombetas. Então, tudo isso aí estava acontecendo simultaneamente. Versículo 28, toda a congregação se prostrou quando se entoava o cântico e as trombetas soavam. Tudo isto até se acabar o holocausto, que normalmente demorava um pouco, porque era mais de um animal e até queimar tudo, né? Tinha que queimar o animal completamente. Versículo 29, tendo-se acabado de oferecer o sacrifício, o rei e todos quantos com ele se achavam, prostraram-se e adoraram. Ok? Então, isso aqui, versículo 29, termina essa quinta etapa aqui na nossa sequência aqui. Ok? Então, recapitulando. Primeiro, o sacrifício pelo pecado. Depois, o holocausto e adoração, que significa, isso aqui é a consagração. O que fica muito incompleto muito incompleta na nossa compreensão hoje né, a igreja toda sabe, ou deve saber, nem isso muitas vezes é real, é uma revelação viva e nova no nosso dia a dia, mas o nosso perdão pelos pecados é um passo para que nós nos consagremos ao Senhor. Então, primeiro o perdão, porque isso aí para nós podermos ser aceitos a Deus. Nós não podemos nos oferecer a Deus que nós somos impuros. Mas através do sacrifício de Jesus, nós nos tornamos puros, purificados, limpos de todos os pecados. Mas depois vem uma outra etapa, que é o holocausto. Jesus é o nosso holocausto, mas nós nos tornamos o holocausto junto com Ele. Então, essa outra etapa é de consagração. Consagração da casa, consagração dos sacerdotes e levitas, do rei e do povo, de todos. A consagração é de todos. Então, aqui nós temos todos esses passos. O que falta? Tá maravilhoso até aí, né?
né, limpeza da casa, os sacerdotes se prepararam, aí tem a purificação do pecado, né, os ofertas pelo pecado, aí agora nós vamos dedicar, nós vamos consagrar todo o povo, está purificado, nós, né, como 2 Coríntios 5 fala assim, Jesus morreu por todos, para que todos vivam não para si mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Isso é consagração. Ele morreu por nós. Nós nos oferecemos a Ele. Então a consagração, a dedicação, a oferta nossa é de nos doar aquele que se ofereceu por nós. Mas está faltando ainda uma coisa. Vamos ver, versículo 30. Disse o rei Ezequias, e os príncipes, e os levitas, que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente, pelo que eles cantavam louvores com alegria. Alegria assim, é uma palavra forte no original, que é assim, com exultação, com celebração, com muito regozijo, se inclinaram e adoraram. Eu falei que começa o próximo, mas esse 30 ainda faz parte do número 5. Versículo 31 que começa. Versículo 31. Então disse Ezequias, agora que vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor. Assim a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor, e todos os que estavam dispostos de coração trouxeram holocaustos. Então, o holocausto ele aparece muitas vezes. O holocausto é o sacrifício mais citado, né, no Velho Testamento, mas esse aqui é um outro tipo de sacrifício. Tem vários tipos de sacrifício em Levítico. O holocausto é o primeiro citado lá. Tem uma oferta de manjares, que é um dos tipos de sacrifícios, que não era com animal, era com trigo, com azeite, né? não era com carne. Mas assim, as ofertas, os sacrifícios com animais, basicamente eram de 3 tipos. Tinha o de sacrifício pelo pecado, era subdividido em 2 tipos, mas vamos só agrupar em 3 partes para entender melhor. Tem o sacrifício pelo pecado, expiação do pecado. Tem o holocausto, que é essa consagração, que é você doar, que você... Por que o holocausto era o mais citado, era o que Deus mais gostava? É porque é isso que Deus está procurando em nós. Ele está procurando um povo que se ofereça totalmente a Ele. Ele se ofereceu totalmente a nós. E isso é o verdadeiro amor. A gente fala, o amor de Deus é desinteressado. Deus ama quem corresponde e quem não corresponde. É verdade. Mas Deus procura, porque o verdadeiro amor só existe onde tem correspondência. E é isso que a gente sempre tem falado. O Hesed, né, que eu sempre cito aqui, é um amor de aliança. E é muito mais citado no Velho Testamento o Hesed, essa correspondência do amor, que é um amor de aliança. Não é um amor, tem uma outra palavra no hebraico que fala de amor, que esse amor de Deus que Deus derrama sobre justos e injustos. Ele manda chuva, Ele abençoa, Ele é um pai, Ele criou todo mundo, Ele ama todo mundo. Deus amou ao mundo de tal maneira. Todo esse tipo de amor de Deus, que é realmente abundante, que se oferece para todos, é um passo, é o que começa tudo. Mas o amor que Deus procura é o amor que tem correspondência. Mesmo porque, se nós recebermos, se nós formos objeto do amor de Deus, todo mundo é objeto do amor de Deus, todo mundo recebe abundância, todo mundo, mesmo as pessoas que sofrem, que têm muitas coisas difíceis na sua vida, mas todos os homens e mulheres, todos são objeto do amor de Deus. Só que só ser objeto do amor de Deus não é suficiente para Deus, mas não é suficiente para nós. Um amor que a gente só recebe, isso não alegra o nosso coração também.
Então, quando a gente pensa, não, Deus é muito exigente, Deus exige obediência, Deus exige a lei, Deus quer, assim, que coisa difícil, né? Deus não... muitas pessoas têm uma briga com Deus, porque como é que Deus permite tanta coisa ruim acontecer? Como é que Deus permite o inferno? Como é que Deus permite essas coisas? Mas a verdade é que Deus quer o bem para nós. Deus, para Ele se satisfazer, precisa ter uma correspondência ao amor dEle, mas isso é para nós também, porque não existe verdadeira satisfação, como a gente sabe, todos os tipos de satisfação própria, quando a gente não conhece a Deus e quando a gente conhece a Deus. A nossa vida, vamos dizer assim, a vida de quem está longe de Deus, mas a vida de quem conhece a Deus, toda essa ênfase que nós temos na igreja hoje, que Deus nos ama, que Deus quer resolver nossos problemas, que Deus, a gente vem para a igreja para receber bênçãos e bênçãos, tudo isso é verdade, mas é uma verdade incompleta. E as próprias pessoas que recebem essa mensagem, que vivem nesse nível apenas, não são pessoas felizes. Porque a única felicidade que realmente existe é quando existe um relacionamento recíproco, como a gente conhece a nível humano mesmo, né? Assim, não existe uma felicidade, pai, mãe que ama o filho, independente do que ele faz, tá? É um amor maravilhoso, mas o filho que recebe esse amor e não retribui, não corresponde, não é uma pessoa feliz, ok? Então é mais ou menos para entender que o holocausto é isso, né? O holocausto é a nossa devolução, é nós pegando tudo que nós somos, por causa da redenção, por causa de sermos purificados dos nossos pecados, nós podemos nos oferecer a Deus e Deus se interessa na nossa oferta. Ele quer a nossa oferta porque isso para Ele é o que mais tem valor. Então, holocausto, vamos voltar, vamos falando dos 3 tipos de sacrifício animal. Holocausto, que na verdade ele seria, se pensar nessa sequência como estamos aqui, seria o segundo passo. O primeiro é a oferta pelo pecado, o segundo é o holocausto, e o terceiro é oferta, tem vários nomes e traduções, mas geralmente é traduzido como oferta pacífica. É oferta de ações de graça. Então, é oferta pacífica, dependendo da tradução, oferta pacífica, oferta de ações de graças, oferta voluntária, quando a pessoa fazia um voto, né, se encaixava nesse tipo de oferta também, ok? Então vamos ler de novo o versículo 31. Disse Ezequias: agora que vos consagrastes, qual que é a oferta da consagração? O holocausto. Agora que vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor, chegai-vos e trazeis sacrifícios e ofertas de louvor. A minha fala de louvor, mas acho que algumas falam de gratidão, né? De gratidão, de ações de graças à casa do Senhor. Assim a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor ou gratidão, e todos os que estavam dispostos de coração trouxeram holocaustos. Olha, se você ler esse versículo rápido, você não vai ver que tem duas coisas acontecendo nesse versículo. Uma porque Ezequias falou assim, agora que já foi todos os passos anteriores, mas que já foi esse passo número 5 da consagração, agora vocês podem trazer oferta de gratidão. E aí o que acontece? 2 tipos de oferta de gratidão aqui no versículo 31. Um é assim, assembleia. Eu não sei como é que eles conseguiam, sei lá, assim, vamos dizer assim, é como se hoje fosse feito assim, isso aqui é dinheiro da igreja. Então, nós vamos oferecer algo assim, que já, sei lá, eu não falo, era de um príncipe, era coisa da assembleia. Então, não era oferta minha. Se eu estivesse lá junto, então, olha, toda a congregação, então, assim a congregação trouxe sacrifícios. Tanto é assim, vamos ler o versículo 32, que ele vai separar os 2 tipos de sacrifícios. Alguns sacrifícios da assembleia, da congregação toda, e outras eram de pessoas individuais, não de todas, mas ele fala assim, todos aqueles que estavam
dispostos, a todos aqueles que tinham um coração voluntário. Esse é o ponto principal. Então, versículo 32, o número dos holocaustos que a congregação trouxe. Isso aqui é coletivo. O que a congregação trouxe? 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros. Tudo isso em holocausto para o Senhor. É holocausto, mas é uma oferta que está meio misturando, mas é uma oferta de gratidão. Versículo 33. Houve também de coisas consagradas. Isso aqui que é coisas consagradas. São coisas que as pessoas individuais ofereceram. Então a congregação toda ofereceu, alguns aqui, é uma oferta, é um sacrifício de gratidão da congregação. Mas houve também muitas pessoas ali que ofereceram individualmente e deu muito mais. A congregação toda trouxe 70 bois, 100 carneiros. Houve também de coisas consagradas 600 bois e 3.000 ovelhas. Ok? Então é bem mais porque tinha muita gente, cada um talvez dava um desses animais. Ok? Depois, versículo 34, os sacerdotes, porém, eram muito poucos e não podiam esfolar todos os holocaustos, pelo que seus irmãos, os levitas, os ajudaram até se acabar a obra. E até que os outros sacerdotes se consagrassem, pois os levitas foram mais retos de coração para se consagrarem do que os sacerdotes. Aqui a gente descobre, porque tinha muito sacrifício, cada animal tinha um jeito certo de preparar, tinha que tirar a pele, não era assim, pega o animal, morre e joga, mata, e coloca em cima do altar. Tinha, mesmo o holocausto, ele tinha um procedimento, tudo isso aí está em Levítico, tinha um jeito de fazer. Eles iam, tem coisas que assim, são verdades espirituais que estão escondidas aqui, que vale a pena a gente buscar, porque o holocausto, lá em Levítico 1, ele fala, então você vai tirar a pele, aí você tira alguns órgãos, rins, fígado, não sei o que e tal, mas tira para não queimar? Não, tira, lava, mas coloca no altar também. Então tem algum significado ali que a gente não sabe, que o animal inteiro seria queimado, mas eles separavam alguns órgãos, lavavam, preparavam, e colocavam diante do Senhor, colocavam no altar junto com o resto do animal. Então o holocausto era todinho queimado, mas tinha um processo, tinha uma maneira certa, um procedimento certo para fazer isso. Então os sacerdotes, os levitas não faziam isso. Isso é serviço dos sacerdotes. Os sacerdotes que tinham se consagrado eram poucos para dar conta desse trabalho. E por que eram poucos? Porque tinha muitos sacerdotes que podiam estar ali, mas não estavam. Porque aí fala que os levitas foram muito mais rápidos, muito mais dispostos, muito mais, um número muito maior de levitas que se dispôs do que os sacerdotes. Então eles colocaram os levitas para ajudar. Isso é uma coisa interessante, assim, é uma observação aqui, mas o que nós, assim, pelo menos uma coisa que a gente tira disso é que Deus quer, nós vimos aqui como Ezequias seguiu certinho a ordem. Quando ele abriu as portas, a primeira coisa que ele chamou foi exatamente sacerdotes e levitas. Na nova aliança, todos são sacerdotes, mas mesmo assim, nós temos uma diferença entre aqueles que realmente já corresponderam ao chamado do Senhor, sabem que eles são, isso não significa quem tem um título de pastor ou missionário, mas existe uma diferença. Nós sabemos que nem todos os cristãos corresponderam, se consagraram, corresponderam ao chamado do Senhor no mesmo nível. Existem diferenças, Mas pessoas que foram chamadas, pessoas que estão talvez até em posições de responsabilidade na casa de Deus, nem sempre são os primeiros a corresponder à voz de Deus. Muitas vezes não são os primeiros num momento como esse.
né? Já corresponderam em tempos passados, mas hoje que Deus está querendo fazer algo parecido com isso, que é levar a igreja a se arrepender, levar a igreja a voltar a buscar o Senhor, tirar toda a contaminação, tirar tudo que Deus não deseja, nem sempre aqueles que estão à frente, nem sempre aqueles que são realmente os ministros da casa de Deus, vão ser os primeiros a atender ao chamado ao arrependimento. Esses sacerdotes a gente não explica por quê, mas alguns sacerdotes não atenderam, não estavam prontos, talvez eles foram meio lerdos, meio acomodados, né? Porque lembra que Ezequias, lá no início do capítulo, ele falou no versículo 11, agora, filhos meus, não sejais negligentes. Isso que ele estava dizendo, gente, não fiquem parados, eu estou chamando vocês para se prepararem, porque nós queremos consagrar a casa de Deus e eu preciso de vocês. Mas mesmo com essa exortação de Ezequias, nem todos atenderam. Então, isso é algo para a gente observar, né? Versículo 35, houve holocaustos em abundância com a gordura das ofertas pacíficas, ofertas de gratidão, né? É tudo a mesma coisa, né? São ofertas voluntárias. Essas ofertas, deixa eu só explicar esse ponto também, né? Eu falei, são 3 tipos de sacrifícios de animais, né? Pelo pecado, o holocausto. O holocausto era totalmente queimado. O do pecado, uma parte do animal era reservado para a alimentação do sacerdote. E isso significava assim que ele participava daquilo, né? Era uma parte do sustento do sacerdote, era uma parte da comida que ele colocava na casa dele, mas o significado espiritual é que o sacerdote, ele se identificava, ele fazia parte, ele comia o sacrifício pelo pecado para mostrar que ele fazia parte daquele sacrifício, que Jesus, né, ele participou da carne, né, da nossa carne, da nossa natureza como nós, é mais ou menos uma figura disso. Mas então, da oferta pelo pecado, o sacerdote comia, o ofertante não. Okay? O holocausto ninguém comia, era para o Senhor. A oferta pacífica era dividida em 3 partes. Uma para o Senhor, queimado, uma parte era queimado, uma parte era para o sacerdote, mas uma parte era para o ofertante. O próprio ofertante comia, porque era uma oferta de ações de graça. Tem um lugar, não sei se é Deuteronômio, que fala que quando vocês estiverem na terra e vocês tiverem desejo de oferecer alguma coisa de gratidão ao Senhor, mas vocês não vão oferecer na sua cidade, vocês vão para Jerusalém, não sabia que, não tem o nome de Jerusalém, que não tinha ainda, mas ele falou assim, vocês vão para o lugar que Deus chamar, que seria Jerusalém, e lá vocês vão comer com toda a sua família diante do Senhor. Então a parte era do sacerdote, uma parte era queimada e uma parte as pessoas comiam, era essa oferta, ok? Então só vamos terminar o capítulo, mas depois nós vamos só nos concentrar um pouquinho no significado. Então, versículo 35, houve holocausto em abundância, com a gordura das ofertas pacíficas, com as ofertas de libação, junto com cada oferta tinha uma parte de vinho, que era também oferecido diante do Senhor, era derramado, né, para cada holocausto. Assim se estabeleceu o serviço, o ministério, mas é serviço da casa do Senhor. Ezequias e todo o povo se alegraram por causa do que Deus tinha preparado em favor do povo, porque apressadamente se fez esta obra. Esse versículo é muito bonito, sim, porque mostra o povo estava atendendo ao chamado, né, Ezequias estava chamando os sacerdotes, os líderes, o povo, mas era algo que Deus estava fazendo. Eles viam nisso, olha como que essa cooperação entre nós e Deus. Não é assim, a gente fica de braços cruzados esperando avivamento, arrependimento. A gente ora, é uma obra que Deus tem que fazer. Mas existe uma
uma parceria, uma participação, né? Ezequias ficou muito consternado com o que estava acontecendo e ele falou assim, não pode ficar assim. Ele chamou o povo, foi uma obra que Deus fez, ele viu a mão de Deus. Ele não falou assim, olha que líder que eu sou, olha como que eu consegui, olha como que eu trouxe o povo. Não, Ezequias reconheceu que quem fez esta obra para o povo voltar para Deus, para o povo passar por tudo isso aqui e se oferecer, consagrar e oferecer ao Senhor, isso era obra de Deus. E como é que ele sabia que era obra de Deus? Porque aconteceu rápido, ok? Deixa eu só falar sobre esse ponto rápido, porque eu quero só tomar alguns minutos antes da gente terminar para falar um pouquinho sobre essa oferta, né? Ofertas voluntárias, né? Porque nós temos, né, em termos de sacrifício, esse é o terceiro passo: expiação, consagração, ofertas voluntárias. A gente precisa entender isso, não que vai acontecer tão separadinho assim hoje na nossa vida espiritual, mas são essas três coisas que precisam acontecer para que haja realmente um avivamento, um mover de Deus, para que a gente possa dizer, não, Deus realmente voltou para a sua casa. Essa casa de Deus tinha sido abandonada, Deus não estava lá, o povo não estava adorando a Deus, estava fechada. Então, a volta de Deus para a sua casa envolve esses três passos: expiação por causa do pecado, consagração. Nós não somos perdoados para viver nossa própria vida, nós somos perdoados para nos oferecer em holocausto, cheiro suave ao Senhor. E quando nós nos consagramos, nós nos oferecemos e oferecemos o que nós temos em oferta voluntária. Eu quero dizer que esse ponto de voluntário, de espontâneo, de não ser obrigado, essa oferta, para chegar a esse ponto, ninguém era obrigado a dar essa oferta. Para que houvesse expiação pelo pecado, tem que ter o sacrifício, não tem opção. Para que a casa seja consagrada, tem que ter holocausto, não tem consagração sem holocausto. Agora, esse terceiro passo, vamos olhar o versículo 31 de novo, no final. Todos aqueles, a última partezinha do versículo, todos os que estavam dispostos de coração, todos que estavam com coração voluntário, todos que tinham desejo, isso era uma coisa voluntária, não era obrigatório. E é nesse ponto que nós vamos ver se os outros passos deram certo. Se você tem expiação pelo pecado, se você tem consagração pelo holocausto, e tudo isso na nova aliança é através de Jesus. Eu não posso, 1 Coríntios 13, eu posso dar meu corpo para ser queimado. O que é isso? É um tipo de holocausto. Mas ele falou assim, se você fizer isso sem amor, não vale nada. Entende o que é? Então, nós aceitamos o sacrifício de Jesus pelo pecado, nós aceitamos o holocausto completo de Jesus e nos identificamos e falamos, Jesus, eu quero também, por causa do teu Espírito, por causa da tua obra em mim, eu me entrego a ti, eu me ofereço a ti, me rendo a ti. Tudo isso é maravilhoso, mas isso só vai aparecer na prática quando houver oferta voluntária. É aí que nós vamos ver o que aconteceu. Se realmente esses passos anteriores deram certo, ok? Então, essa oferta voluntária, esse espírito voluntário, é o que Deus procura. Mas antes de falar um pouquinho mais sobre isso, deixa eu só falar sobre essa obra apressada, essa obra repentina que aconteceu. Eu só queria mostrar que isso é algo, eu só vou citar alguns textos, mas em Abacuque 2, o profeta fala assim,
eu vou para a minha torre de vigia e vou ficar esperando, porque no primeiro capítulo ele reclamou com Deus, né? Como que o Senhor não está agindo como antigamente? Nós estamos sendo vencidos pelos inimigos, né? Como que o Senhor está deixando o teu povo ficar assim? É uma oração que muitas vezes a gente faz. Deus, o Senhor já fez tanta coisa em outras épocas, por que o Senhor não age hoje? Né? Assim, meio que, Deus, o Senhor está com algum problema, o Senhor está indisposto, o Senhor está... Por que o Senhor não está agindo hoje? Né? Como se o problema fosse dele, né? Então, mas essa pergunta é bem interessante, né? Essa coisa assim de demora. E tem os salmos, Deus, por que o Senhor não responde minha oração? Tem vários lugares, profetas, salmistas, que eles falavam com Deus assim, Deus, por que o Senhor demora tanto? E aí Deus responde para eles, assim, escreve a visão, porque ela vem rapidamente. Ainda que demore, ela virá. Então, essa contradição. Ela vem. Pode escrever a visão, porque vai acontecer. Ainda que demore, espere. Então, tem que esperar. Mas quando vier, ela virá rapidamente, não tardará. Ainda que tardar, espere, mas não tardará. Então a gente fica assim, mas vai tardar ou não vai tardar, né? Assim, fala direito, eu não consegui entender, né? Mas pelo que eu entendo, é a mesma coisa assim. Vamos supor que durante, a Bíblia fala de 16 anos do reinado anterior, de Acás, pai de Ezequias. Durante 16 anos, casa de Deus abandonada, e mesmo antes disso as coisas não estavam tão boas, mas com Acás ficaram bem piores. Então vamos imaginar alguém que amasse a Deus e que clamasse a Deus durante algum período anterior, anos anteriores. Fala assim, Deus, o Senhor não está vendo o que esse rei está fazendo? Tira esse rei, faz alguma coisa. Eu não posso fazer nada, eu não tenho poder para tirar o rei. Então, com certeza, tinha gente, se lá no tempo de Acabe tinha 7.000 pessoas, imagine, tinha pessoas que estavam sendo fiéis a Deus e que faziam essa oração. Então, durante muitos anos, pensem em 15, 16 anos, é muito tempo. E houve épocas que a demora foi maior. Durante o tempo de Manassés, o filho de Ezequias, foram 55 anos. Então, quanto tempo? Então, tem tempos de espera, tem tempos de grande demora. Mas quando Ezequias é o filho de Acás, a gente não tem história. Por que Ezequias foi fiel, por que o coração dele era de Deus quando o pai dele era tão idólatra, tão contra Deus, né? Não sabemos. Até uma coisa que a gente pode citar depois, assim, parece que tem uma menção num dos profetas que fala assim que Ezequias, ele ouviu a palavra profética. Então, mas de alguma maneira ele tinha um coração diferente. Mas enfim, vamos imaginar que ninguém soubesse de antemão que Ezequias seria diferente do pai dele. Então, as pessoas orando, as pessoas, ó Deus, até quando? Quando que o Senhor vai agir? E Ezequias assume o trono e dentro de um mês, ou menos, esse processo acontece. Não é uma coisa assim, então é mais ou menos nesse sentido que Deus falou com Abacuque, olha, vai acontecer, eu prometi que vou restaurar meu povo, eu prometi que vou voltar para minha casa, eu prometi que antes de voltar para essa terra, antes de Jesus voltar, vai haver um avivamento, as coisas vão mudar, e a gente não está vendo nada disso. Mas quando acontece, acontece rápido. E a gente já viu isso, né? Quem é do tempo de 89, quando caiu o muro de Berlim, ninguém estava esperando isso. Isso eu estou falando assim de um acontecimento na política mundial, na Guerra Fria, ninguém estava esperando. Tinha sinais, né, de uma abertura assim tal, mas ninguém podia imaginar que ia acontecer uma coisa tão rápida. Então eu sempre penso, né, quando eu e a Maristela ficamos conversando sobre a demora, eu falo assim,
o comunismo caiu praticamente numa noite, né? Lá na Europa Oriental e na Rússia. Então, e outras coisas, né? Muitas outras coisas que Deus vinha preparando, né? A reforma com Lutero, sei lá, assim, muitas coisas que estavam acontecendo há anos, preparando. Quando a gente fala assim, de repente, é claro que tem algo acontecendo antes, mas é meio escondido. O que eu quero dizer assim, por que ele falou assim? Eles se alegraram, versículo 36, Ezequias e o povo, se alegraram por causa do que Deus tinha preparado em favor do povo, porque apressadamente se fez esta obra. Então, esse é um versículo para nos encorajar. Não significa que não tem espera. Às vezes tem longas esperas. Mas quando Deus começa a agir, esse versículo é bem dramático. Eu queria ler em Isaías 42. Isaías 42, versículo 13. Não dá para ler todo o contexto e tem outros versículos, outras passagens, né, que descrevem essa situação e falam, representam Deus como se ele estivesse dormindo. Claro que Deus não está dormindo, mas para nós, como não tem resposta, é como se ele estivesse dormindo. Então fala, versículo 13, o Senhor como poderoso sairá, como homem de guerra, despertará o zelo ou o ciúme, clamará e fará grande ruído e sujeitará os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive. Gente, isso mostra que para Deus é mais difícil ficar calado do que para nós não ouvi-lo. Ele se contém porque ele tem sabedoria, ele sabe a hora certa e ele só pode agir quando as condições estiverem certas. Então ele fala assim, por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos, como a que está de parto, arfando e arquejando, e fala sobre de repente. E tem vários lugares que fala assim que Deus, se você quiser anotar, Isaías 48, 3, 29, 5, são passagens que falam assim que Deus vai de repente, tem todos os inimigos contra nós, parece que o povo de Deus só leva derrota, só fracasso, mas ele fala assim, de repente, ele vai dissipar todos os inimigos. Então, eu só queria lembrar essa coisa assim, que demora, mas quando Deus começa a agir, ele age rápido, ok? Então vamos só voltar por alguns instantes, vamos ler algumas passagens que falam sobre esse espírito voluntário, porque, voltando assim a enfatizar isso, esse é o ponto que Deus está esperando. Tá? O que Deus quer que o povo fique livre do pecado, que haja expiação, que haja perdão. Deus cobriu todos os nossos pecados. Ele quer muito mais do que isso, ele quer que a gente se torne um holocausto para ele, nos oferecendo totalmente a ele. Mas o que ele mais deseja é o espírito voluntário. E aí eu queria ler com vocês em Salmo 51, naquele Salmo de Davi, ele mostra como esse processo, né, Davi tinha cometido aquele pecado terrível, né, envolvendo Batseba e o marido dela e tudo. Então, Davi fez depois essa oração, né, esse salmo de arrependimento diante de Deus, e ele fala, né, ele fala sobre como o arrependimento, né, nós sabemos que a parte de arrependimento envolve tristeza. Então, nesse processo, né, que ele fala, tem misericórdia de mim, ele começa a falar dos pecados dele, e ele fala assim, versículo 8, faz-me ouvir júbilo e alegria, regozijem-se os ossos que tu quebraste. Ele se sente como uma pessoa que está com os ossos tudo quebrados, né, por causa assim, tu quebraste, mas Deus quebrou porque ele que tinha pecado, né? Mas ele sente a tristeza.
E isso, né, tem vários lugares que falam, né? Em 2 Coríntios, Paulo fala assim sobre a tristeza que gera arrependimento, né? Uma tristeza segundo Deus. Tem uma tristeza errada, tem uma tristeza de depressão que você não leva a nada, né? Não leva você para mais perto de Deus, né? Tem uma tristeza que não produz frutos bons. Você fala assim, eu sou terrível, eu não presto. E muitas vezes isso não é um arrependimento, isso é uma visão negativa de si mesmo, isso não produz fruto bom. Por isso que Paulo fala assim, tem uma tristeza segundo Deus, tem uma tristeza boa e tem uma tristeza ruim, tem uma alegria boa e tem uma alegria ruim. A alegria que não veio como resultado de arrependimento não é uma alegria boa. Então você pode ter uma tristeza que não é de arrependimento, e você pode ter uma alegria de celebração que também não é fruto de Deus realmente ter agido na sua vida. Mas quando tem arrependimento segundo Deus, então ele fala, restaura a alegria, porque ele está triste por causa do pecado, mas ele entende nesse momento, eu não sei exatamente que dia, em que momento que ele escreveu esse salmo, mas com certeza foi muito próximo ao acontecimento. E ele clama a Deus, mas ele está triste, ele está arrependido, mas ele entende que não é bom que ele fique só na tristeza. Então ele pede a Deus para restaurar a alegria, mas a alegria que vem como fruto do arrependimento, né? E ele fala, versículo 10, criar um coração puro. Versículo 11, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa, né? Nós podemos orar com Davi, para que mesmo quando nós caímos, quando nós cometemos pecados, quando nós não somos fiéis a Deus, o Espírito Santo não precisa se afastar de nós, porque nós temos Jesus. Então, não retires de mim. Davi entendia isso naquela época, né? Agora, versículo 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Então, é isso que precisa acontecer. Esse processo que nós estamos vendo aqui, coletivo, Davi está descrevendo um processo individual. Mas o processo que nós estamos vendo aqui, um processo coletivo, é expiação pelos pecados. Faz anos que nós somos infiéis a Deus. Deus vai ficar bravo conosco pelo menos 5 anos como resultado. Não. Dentro de poucos dias, tem que ter arrependimento verdadeiro. Anos de infidelidade podem ser restaurados. Claro que tudo é uma obra do Espírito Santo, mas isso Deus quer fazer. Expiação, consagração, e agora vem um espírito voluntário. Por que nós temos por que nós podemos ter um espírito voluntário? De onde vem o espírito voluntário? O espírito voluntário vem do senso de perdão, do senso de aceitação. Quando você percebe, eu pequei, mas eu aceito o sangue de Jesus por mim, e eu entendo que Deus está me aceitando, apesar do meu erro, isso gera um espírito de gratidão. Por que era essa oferta aqui, né, da voluntária, por que era uma oferta de gratidão? É uma oferta de gratidão por causa do perdão recebido, que você entende que você é perdoado, que você não precisa, né, na justiça dos homens, você cometeu um delito, tem um tempo proporcional ao tamanho do delito. Você fez tal coisa, 1 ano. Você fez uma coisa pior, 2 anos, 5 anos. Então, de acordo com o tempo, de acordo com a gravidade, o tempo que você vai ficar na cadeia. Com Jesus não é assim. De acordo com a gravidade, nós temos alguém que perdoou o pecado mais grave que pode existir. Então, nós não precisamos cumprir pena. Nós não precisamos cumprir, bom, eu fiz uma coisa errada, então eu vou ficar pelo menos 1 semana, tá bom, Deus, eu vou ficar de cabeça baixa, assim, eu não vou olhar para o Senhor, eu não vou ficar alegre, eu vou me impor um castigo. Não, isso não existe, isso não traz resultados,
E o espírito voluntário, ele vem por causa do perdão recebido. Então, por isso que Davi fala, versículo 14, livra-me dos crimes de sangue. Ele entendeu o que ele fez, ele mandou matar o marido de Batseba, né? Aí ele fala no versículo 16, não te comprases em sacrifícios. A gente sempre lembra aqui, mas eu queria que vocês vissem a sequência, que ele fala, não te comprases em sacrifícios. Ele sabe que só o fato de, ele entendeu além do tempo dele, porque naquele tempo ainda não tinha essa revelação de como o Espírito Santo age, assim. Ele entendeu que eu posso oferecer sacrifício de pecado, ele fala aqui, senão eu os traria, não te deleitas em holocaustos, né? Então ele falou assim, não é o holocausto em si que vai agradar ao Senhor. Versículo 17, os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. E aí no versículo 19 ele fala, então te agradarás. Ele não está abolindo os sacrifícios, não era tempo de abolir, mas assim, mesmo para nós isso é válido. Deus, não é o jejum em si, não é o fazer uma penitência pelo pecado. Agora, é claro que o jejum, claro que a oração, claro que lágrimas diante de Deus são válidos diante de Deus, mas tem que ser baseados, tem que ser procedentes de um coração quebrantado. Então te agradarás do sacrifício de retidão, dos holocaustos, das ofertas queimadas, então sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Então o sacrifício é válido sim, se for baseado nessa atitude, ok? Bom, eu só queria que vocês vissem talvez duas ocasiões em que, se vocês quiserem anotar Salmo 110, não vai dar tempo de ler, mas Salmo 110 é um salmo curtinho, versículo 3, mas é um salmo que fala de Jesus, que o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que coloque os teus inimigos como estrada dos teus pés. Então ele está falando sobre a vitória final de Jesus e aí ele continua falando sobre juízo final e tal, mas ele fala, no dia do teu poder, no dia da tua visitação, teu povo se oferecerá voluntariamente. E é muito interessante nesse contexto porque ele está falando sobre um momento final. Antes esse salmo é curtinho, mas é muito profético, é muito do fim. Então ele fala assim sobre uma época antes da volta de Jesus, em que o povo vai se oferecer a ele voluntariamente. E é isso que Deus está procurando durante todos esses séculos. Ele não achou em nós não somos melhores do que outras gerações, mas nós estamos vivendo numa época, eu creio, eu quero fazer parte dessa geração, eu quero fazer parte desse momento, não é só histórico, quando a gente fala assim, um momento histórico, mas é um momento cósmico, vai ser um momento assim, que nunca aconteceu, algo assim, em que o povo de Deus vai realmente se oferecer a Ele voluntariamente, ok? Então, é isso que Deus está querendo. Deus quer purificar a sua casa, mas eu quero então ler duas ocasiões, uma é no deserto, em Êxodo 35, vamos rapidamente só olhar essa descrição, e depois no tempo de Davi, aconteceu outra vez, quando o povo realmente se ofereceu voluntariamente. Okay? Êxodo 35, o contexto aqui é que Deus já tinha revelado para Moisés todo o modelo do tabernáculo, como é que ele tinha que fazer. Mas eles estavam no deserto, ou seja, eles não tinham uma loja, não tinham lugar para pegar os materiais para fazer o tabernáculo. Então, Êxodo 35 fala assim, versículo 4, disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, esta é a palavra que o Senhor ordenou, tomai do que tendes uma oferta para o Senhor. Então, ele ia pedir o povo para dar, quem podia ter, a gente fica, mas o que esse povo tinha? Eles eram escravos no Egito,
Mas lembra quando eles saíram do Egito, Deus até mandou, peça umas coisas emprestadas. Deus mandando falar isso, né? Peça umas coisas emprestadas, né? E algumas pessoas falam assim que eles pegaram o salário atrasado de 400 anos, né? Assim, porque eles pegaram assim, um monte de coisa assim, dos amigos, né? Dos vizinhos, dos conhecidos egípcios, nós vamos fazer uma festa, me empresta isso, me empresta aquilo. Então parece que é por causa disso que eles tinham alguma coisa. Porque o que precisava para fazer o tabernáculo? Coisas caras, precisava de ouro, precisava de prata, precisava de peles de animais que não tinha ali. Então eles tinham que buscar, tinha vários tipos de tecidos, né? Madeira. Como é que eles arrumaram essas coisas? Mas eles tinham, porque tinham trazido, né? Então, tomai do que tendes uma oferta para o Senhor. Cada um cujo coração é voluntariamente disposto, atrará por oferta alçada ao Senhor, ouro, prata, bronze, e ele cita as coisas que podia levar, ok? Versículo 20. Então, toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo homem cujo coração o moveu. Olha que coisa linda, assim, mas é um mover de Deus, isso é uma coisa voluntária, é difícil a gente entender isso, mas é uma coisa voluntária, mas é resultado do mover de Deus. Mas isso vai acontecer, é isso que Deus está esperando, né? Todo homem cujo coração moveu, e todo aquele cujo espírito estimulou, trouxeram oferta alçada do Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço. Aí vai falando o que eles trouxeram. No capítulo 36, chegou ao ponto que os responsáveis falaram assim, Moisés, fale com o povo para parar. A gente não tem mais o que fazer com tanta coisa que está chegando. Eles deram uma ordem, eles não falaram assim, não gente, não precisa trazer, não, eles deram uma ordem, pare de trazer, não traga mais, né? E imagina se aqueles que estavam né, mais devagar, talvez vendo assim, tudo, oh, gente, eu quero entrar nessa bênção também e tal, mas aí né, perdeu a hora, mas tinha mais do que necessário. A gente fica, onde que eles vão arrumar essas coisas? Ofereceram mais do que foi necessário. Bem rápido, 1 Crônicas 29, 1 Crônicas 29, e aqui a gente vê a importância do exemplo dos líderes, né? Davi, ele abriu o caminho, 1 Crônicas 29, 1. Disse mais o rei Davi a toda a congregação, Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, ainda é moço e tenro. Esta obra é grande, pois o palácio não é para homem, mas para o Senhor Deus. E só lembrando, assim, porque isso sempre me inspira, que Deus tinha falado, Davi quis fazer uma casa para Deus. Deus ficou muito comovido, fez uma aliança com Davi, mas só que Deus falou assim, só que você não vai fazer isso. É seu filho que vai fazer. E tá, Deus não foi por uma bronca, não foi assim, né, Deus desprezando a oferta de Davi, mas de toda forma Davi não ia fazer. Então ele podia falar assim, bom, não vai acontecer, Deus falou que eu não posso, então vou deixar para meu filho. Não, Davi gastou o resto da vida dele, o finalzinho da vida dele, assim, os últimos anos da vida dele, fazendo tudo que podia para preparar os materiais. Ele só não fez a casa, mas ele arrumou todos os materiais, ele buscou a Deus, Deus deu a planta para ele deixou tudo para Salomão já pronto. Né? E aí ele fala, versículo 2, eu com todas as minhas forças já preparei para a casa do meu Deus, ouro para as obras de ouro, prata, etc., todos os materiais. Versículo 3, além disso, porque pus o meu afeto, ou porque amo a casa do meu Deus, agora dou meus tesouros particulares, ouro e prata, e dou para a casa do meu Deus afora tudo que preparei para o santuário. Ele era rei, ele era rico, ele tinha condições de dar, mas ele deu muito além do que ele precisava. Né? Então, essa é a síntese, assim, isso é o voluntário. Aí depois vem
ele fala, versículo 5, quem está disposto a consagrar-se hoje ao Senhor? Aí, versículo 6, os cabeças, príncipes, capitães, voluntariamente contribuíram, deram para o serviço da casa de Deus muitas coisas. Versículo 9, o povo se alegrou com as ofertas voluntárias, né? E depois no versículo 14, na oração de Davi, mas quem sou eu e quem é meu povo que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Então são duas descrições, eu só estou tocando por cima, mas são cenas maravilhosas de como o povo, e as duas vezes foi relacionado à casa de Deus, uma no deserto, o tabernáculo, e outra aqui a preparação para o templo, né? Em que eles se ofereceram voluntariamente ao Senhor. Então essa oferta voluntária é o que Deus está querendo, ok? Também não vou ler um texto do Novo Testamento só, mas vou lembrar vocês, 1 Coríntios 9, não me lembro agora exatamente o versículo, mas 1 Coríntios 9, deixa eu achar aqui, Paulo fala que ele gasta, assim, é um capítulo bem interessante, Paulo se revela muito, inclusive nas duas cartas aos Coríntios, ele se revela muito assim a humanidade dele. E ele gasta a primeira parte do capítulo 9 provando que ele e os outros apóstolos têm direito, sim, Senhor. Porque ele estava meio que argumentando com quem estava duvidando disso. Nós temos direito, ele vai provando na primeira parte do capítulo que eles têm direito de ser sustentados pelas ofertas. Ele prova vários versículos do Antigo Testamento e prova a gente tem direito de ser sustentado. Mas depois, aonde ele quer chegar com isso? Ele quer provar que ele tem direito para depois falar assim, eu não vou usar nada disso. E aí ele fala, e essa parte que ele fala assim, versículo 17, se eu faço de boa vontade, faço assim a obra do ministério, né? Se eu faço voluntariamente de boa vontade, terei recompensa, mas se de má vontade, apenas desempenho um cargo que me foi confiado. Então, aqui nessa parte de voluntário é muito sério, né? Jesus falou em Lucas 17, ele conta uma parábola de um servo que trabalhou o dia inteiro no campo e quando chega em casa, porque era escravo, né? Então, quando chega em casa, ele não senta na mesa para comer, ele ainda tem que servir o patrão dele. Depois que o patrão, ele tem que esperar, serve o patrão, faz tudo que o patrão quer, traz as coisas à mesa, ele tem que se arrumar, né? Tem que se colocar adequadamente, né? Para servir a mesa. E depois, Jesus ainda fala assim, agora quem fizer tudo isso aí, pode falar no fim, nós somos servos inúteis, porque só fizemos o que nos foi mandado. E é uma das palavras mais difíceis que eu acho de Jesus, assim, porque eu não cheguei nesse ponto ainda. Né? Eu nem cheguei ao ponto de poder falar assim, fiz tudo que me foi ordenado. Mas o que ele está querendo dizer? Exatamente isso que Paulo está mostrando. Se você fizer o que foi mandado e ainda fizer de má vontade, você não tem galardão nenhum. Mas se você fizer além, o que nós precisamos ver nessa coisa voluntária é o sacrifício, a oferta não era obrigatória. Quem quiser. A oferta lá para o tabernáculo não era obrigatório, é quem quiser. A vida cristã não é uma vida de oferecer 10% do nosso dinheiro, que às vezes nem isso a gente faz, alguma parte do nosso tempo para algumas reuniões, para algumas coisas que a gente acha importante para servir ao Senhor, e estou fazendo mais do que muita gente faz. Você nem chegou ao ponto de ser um servo inútil. A gente nem alcançou esse padrão ainda, tá? Então, como Deus anseia por algo voluntário. Então, eu vou terminar lendo 2 Coríntios 8. Na verdade, os 2 capítulos, isso muitas vezes é aplicado assim para
os pastores normalmente leem esses textos para levantar ofertas e tem a ver com o nosso dinheiro, mas eu queria que vocês olhassem para isso muito além do dinheiro. Claro que você não tem como se oferecer ao Senhor voluntariamente e não oferecer os recursos que você tem. Então, claro que envolve dinheiro. Mas o que eu quero, assim, é o espírito, é oferecer tempo, é oferecer da sua disposição, é servir as pessoas, é cuidar, é servir ao Senhor, é oração, leitura bíblica, nada disso pode ser obrigatório, tem que ser algo que flui de um coração que quer servir ao Senhor voluntariamente. Então, eu vou só catar alguns versículos aqui, mas todo o contexto do capítulo 8 e 9, né, de 2 Coríntios, é sobre essa coisa voluntária. Está dentro do contexto que Paulo estava levantando, arrecadando uma oferta para os cristãos pobres em Jerusalém. Tá? Mas envolve mais do que isso. Né? Então, 2 Coríntios 8, versículo 1. Agora, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Paulo não era assim, ele era bem esperto, né? Assim, que ele está falando com Corinto, a igreja em Corinto, e ele vai comparar, ele usa até um método meio humano assim, para incitar, fazer, olha, o pessoal da Macedônia está dando de 10 a 0 em vocês, né? Porque eles estão... Mas depois a gente descobre que ele também falava lá na Macedônia que o pessoal de Corinto estava sendo bom. Então, ele falava assim, ele usava esses exemplos para incentivar, né? Em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, a sua profunda pobreza transbordou em riquezas da sua generosidade, pois segundo as suas posses, tá? Vamos dizer assim, o dízimo, a oferta é de acordo com o quanto você tem. Mas aí ele fala assim, o que eu mesmo testifico e ainda acima delas. Essa é a parte voluntária. É a mesma coisa que Paulo disse, se eu cumpro a minha missão que Deus me deu, simplesmente, e recebo, eu tenho o direito de receber sustento, mas se eu faço isso como uma obrigação, como uma tarefa minha, eu não tenho galardão nenhum, mas se eu fizer isso voluntariamente, além do necessário, tenho o direito de ser sustentado, mas se eu tiver condições de não ser sustentado, enfim, que eu posso fazer que não está sendo exigido de mim? Então, segundo as suas posses, ainda acima delas, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos o privilégio de participarem desse serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. E só pega no capítulo 9, versículo 6, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Tem que ser voluntário. Não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama ao que dá com alegria. E assim vai, né? Assim, o texto todo vai falando sobre isso. Mais uma vez, ele está falando sobre dinheiro, porque o dinheiro representa, né, o mais difícil talvez a gente dar, nem sempre. Se você tem algum dinheiro e consegue doar sem talvez prejudicar seu orçamento, talvez o tempo seja mais difícil do que dinheiro, às vezes, para dar. Você passar tempo com uma pessoa, você se doar, né? Então, assim, eu quero dizer que tudo que está sendo falado aqui não deve ser limitado a dinheiro. Faz parte, mas o que ele está dizendo é algo que vai muito além. Então, as ofertas voluntárias, o espírito voluntário, é isso que Deus está querendo. Senhor Jesus, o Senhor também fez isso. O Senhor disse em João 10 que o Senhor estava dando a tua própria vida, não por obrigação, mas voluntariamente. Que o Senhor podia não dar, não ir à cruz. Era seu direito, mas o Senhor
doou, o Senhor derramou a própria vida por nós, voluntariamente. E é esse Espírito, o Teu Espírito em nós, é a única maneira, porque nós não temos nada de voluntário, não temos nada de vontade de dar para os outros, de dar para o Senhor. Nós temos vontade de acumular, de guardar, de ter mais do que nós temos. Mas, ó Deus, que o Senhor possa encontrar um povo voluntário, que o Senhor possa achar realmente esse povo que vai se doar voluntariamente, que realmente essa obra o Senhor venha fazer, que seja uma obra rápida, que seja uma obra repentina, que o Senhor possa, ó Deus, se mover entre nós como nunca antes e preparar-nos para a Tua volta, Senhor. Ó Deus, para que o Senhor sinta realmente o Teu povo, a Tua noiva dizendo, vem Senhor Jesus, nós estamos prontos, queremos nos doar a Ti, que o Senhor deu tudo por nós, queremos, ó Deus, nos desapegar de todas as coisas e queremos, ó Deus, nos derramar para Ti e para os necessitados, Senhor. Em nome de Jesus, pedimos, Senhor, que a Tua obra se complete. Amém.